Então vamos a um exemplo, tá? Então o primeiro exemplo aqui, eu tirei do livro, tá? Do livro texto de vocês. E eu vou pegar uma canetinha aqui, né? Então o que se fala aí? É para julgar os itens, né? As medidas são necessárias à sociedade. No caso de átomos e moléculas, julga os itens certos para corretos e para errados. Sabendo, ó, primeira aula, sabendo que a massa atômica da prata é igual a 108 U, podemos afirmar que um átomo de prata pesa 108 U vezes mais que o átomo de carbono 12? Errado, tá? É erradíssimo. Por que está errado? Não podemos dizer isso aqui. A unidade U, ela tem como referência carbono 12, mas não é a massa do átomo de carbono 12, e sim 1/12 dessa massa. Certo? 1/12 dessa massa. Por isso está errado. 2. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula? Olha, isso aqui está certo. Se eu tenho uma molécula com 10 átomos, a massa molecular dessa substância vai ser o quê? A soma das massas atômicas desses 10 átomos. Tá? 3. Para lidar com quantidades mais significativas, ou seja, maiores, grandes quantidades, utiliza-se a massa molecular, que se refere à massa de um mol de entidades. Errado. A definição de massa molecular está aqui em cima, tá? Massa molecular é a massa de uma molécula ou de uma fórmula mínima, que se obtém como? Pela soma das massas de todos os átomos que a compõem. Tá? Então isso aqui está errado. Não está ligado com mol. Tá? Não tem essa ligação com mol. Se fosse massa molar aqui, até que poderia estar certo. O volume molar de um gás é o volume ocupado por um mol desse gás. Correto. A uma determinada pressão e temperatura. Correto. Ou seja, o volume é diretamente proporcional à quantidade de matéria de um gás? Correto. O que é diretamente proporcional? Olha, se o volume, certo? Se o volume desse gás aumenta, certo? Com a mesma pressão, a uma determinada pressão e temperatura, possivelmente ele está aumentando porque se tem mais gás ali. Ou, se o volume desse gás diminui na mesma temperatura e pressão, o que deve estar acontecendo? Gás está saindo dali, matéria está saindo desse recipiente. Tá? Então, isso aqui está correto. 5. Para sólidos e líquidos, o volume molar depende, entre outras coisas, da natureza da substância. Certo? Mas para gases, ele só dependerá das condições da temperatura, qualquer que seja. Olha, essa questão de volume molar aqui, para sólidos e líquidos, já está muito estranho. Tá? Mas aqui já deixa totalmente errado. Por quê? O volume molar... Então vamos lá. Outra questão. O óxido de zinco é muito útil em preparados cosméticos, certo? Pois tem propriedades antimicrobianas e cicatrizantes, além de servir como bloqueador solar. Se prepararmos bloqueador caseiro e acrescentarmos 10 gramas de óxido de zinco pulverizado, qual seria a quantidade dessa matéria encontrada nesse bloqueador solar? Gente, quando ele fala quantidade dessa matéria, já botem, grifem aqui, ó, número de mols. Certo? O que ele quer saber de número de mols? É saber a quantidade de mols existente em 10 gramas de óxido que foi colocado nesse bloqueador solar. É isso. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai achar isso? Vamos ver agora. Primeira coisa, preciso da massa atômica dos átomos que compõem o óxido de zinco. Quais são esses átomos? Zinco e oxigênio. Certo? Então, onde eu acho isso? Tabela periódica. Próximo. Qual é a massa de zinco colocada? 10 gramas. Certo? Então, o que já dá para perceber aqui? Temos duas massas atômicas.
Vamos achar o que? Massa molecular, que é a soma dessas massas atômicas aqui. Qual é a massa molecular aí? É a massa, é a soma desses dois valores. Que obtém o que? 81,4 U. Esse 81,4 U ele é numericamente igual à massa molar. Logo, 81,4 U é igual a 81,4 gramas por mol. Essa é a massa molar do óxido de zinco. Olha, daí podemos achar que podemos ter uma correspondência aí, certo? Como vamos ter essa correspondência? Olha, se em 1 mol eu tenho essa quantidade, quantos mols eu tenho nessa quantidade? Aí é só montar uma regra de 3, uma proporção. 81,4 gramas de óxido de zinco eu tenho 1 mol. Em 10 gramas eu tenho quantos mols? E é isso que ele quer saber, qual a quantidade de matéria nesses 10 gramas. Certo? Então, montando outro exercício aqui. Vários carros possuem airbag como dispositivo de segurança. No momento em que ocorrem colisões, a reação química de decomposição de uma substância chamada azida de sódio, essa aqui, libera grande quantidade de gás nitrogênio. Então, acerca desse processo, responda as questões abaixo. Primeira coisa, então, o inflamento, tá, do airbag, o airbag ele enche e evita que nos machuquemos em caso de colisão por uma reação química. Essa azida de sódio se decompõe e libera grande quantidade muito rapidamente de nitrogênio, inflando e impedindo que a gente se machuque. Tá? Esse é o princípio do funcionamento do airbag. Qual a quantidade de matéria liberada em um airbag cujo volume, então o volume do airbag é 12 litros, em condições normais de temperatura e pressão, na CNTP. Então esse airbag tem 12 litros. O volume dele é 12 litros. Qual é o número de mols que eu tenho nesses 12 litros? Olha, se o que infla esses 12 litros é gás nitrogênio, então ele quer saber o quê? A quantidade de mols de nitrogênio que se tem em 12 litros na CNTP. Vamos usar o quê? Volume molar. O volume do airbag é 12 litros e o volume molar é 22,71 litros por mol. Usamos o volume molar. Então, o volume molar é igual ao quê? A um certo volume por número de mols. Certo? Então, usando essa equaçãozinha, resolvendo ela, achamos o número de mols de nitrogênio. B. Quantas gramas de nitrogênio estarão presentes dentro do airbag? Olha, já descobrimos a quantidade de mols. Vamos usar o que? A massa molar. Se a gente tem a quantidade de mols, a gente pode fazer essa regra de 3, porque a massa molar nos dá uma correspondência entre número de mols e massa. 28 gramas de N2 temos 1 mol. 0,53 mols, vamos ter quanto de gramas aqui? Então montamos a equação e vamos descobrir o quê? Que temos em 12 litros, naquele volume de 12 litros lá, temos o que? 0,53 mol de nitrogênio. Isso vai corresponder a quantos gramas de nitrogênio? 14,84 gramas de nitrogênio. Tá? Esse 84, certo? Obrigado, gente, e até mais.